Saudações Dux e Duqueses Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse que eu não falei do jogo Fluminense e Mamelodi. Para quem não sabe, eu posso até fazer uma explanação inicial e depois eu comento sobre 3 duplas e depois depois eu faço mais uma dupla, mais o Fábio, mais o Renato Gaúcho. Então antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é toda segunda, quarta, sexta, às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abaixo-assinados e um projeto que eu curti bastante. Bom, só para comentar aqui, Fluminense e Mamelodi. Fluminense e Mamelodi foi justamente o último jogo justamente da fase de grupos. O Fluminense então fica em segundo colocado e vai enfrentar o Internacional de Milão. Não vi tanta coisa assim do Internacional de Milão, de que assim, nossa senhora, grande time. Não. Achei bem comum, tá? Vários jogadores ali. Acredito que dá pra vencer, tá? Insanamente falando, né? Que os caras eram os caras foram vice-campeões dessa UEFA Champions League. E bom, o Fluminense, ele vai vir com veio com todo somente dentro dessa fase de grupos, né? O que ele podia vencer, ele venceu. O que ele empatou, ele empatou. No final da história, acabou o Fluminense chegando em segundo colocado, que era mais ou menos a proposta, tá? Por quê? Porque do outro lado a gente poderia ter pego, por exemplo, uma chave de grupos com o Real Madrid e o Manchester City. Eu vou querer enfrentar eles dois? Claro que não. A gente sabe como é que é a qualidade deles dois. Mas do Inter de Milão, não. O Inter de Milão que só chegou justamente nessa situação por conta do resultado da semifinal, da final, né, da UEFA Champions League, que só chegou daquela maneira porque era um time mais defensivo, sabe se defender bem. Então não estou preocupado com justamente ir contra o Internacional de Milão. Não acho que com certeza que a gente vai ser rebaixado, que a gente vai perder e vai ser eliminado. Mas vamos lá, vamos falar sobre as 3 duplas. Bom, Cano e Canóbio não foi muito bem. Cano realmente muito sumido, muito desaparecido, muito abaixo na rotação do grupo. E Canóbio pior ainda. É um jogador que poderia fazer um pouquinho mais e acabou não fazendo tanto assim. Queria que tivesse um pouquinho mais de temperinho ali dentro. E de fato o Fluminense, ele com esses dois, talvez eu não colocaria mais esses dois justamente dentro desse escopo, tá? Eu não gostei muito da atuação dele durante todo o jogo, né? Ele teve a situação do Canóbio quase meter gol, mas a máscara atrapalhou. Mas fora isso, não. Se a gente colocar eles, a gente vai acabar se perdendo. Também tem os outros dois que também que eu curti bastante, né? Que foi justamente a volta do Nonato e também e também o John Ares, né, que jogaram muito bem, foram os melhores ali, mais ofensivos, né? O Nonato conseguindo fazer boas jogadas, boas aproximações, o John Ares justamente sendo o cérebro do time, um pensador do time, um cara que consegue somente se dividir somente entre ser um ponta e ser um meio de campo. E então eu curti bastante sobre isso tudo. Eu acho que vai dar um caldinho legal esses dois aí contra o Internacional. Com diversos passes, com diversas filtrações, então isso daí vai ser interessante a gente ver contra o time de Milão. Bom, sobre outros 2 jogadores que pra mim me ofereceram situações opostas, foi o Freitas
que com a saída do Thiago Silva parece que ele piorou de vez, mas a entrada do Ignacio, para mim tem total razão justamente de ser o cara que ganhou justamente ali o superior player, porque ele jogou muito bem, diversas vezes quando a gente teve problemas defensivos é ele que corrigiu, então mereceu demais, ele tá justamente como ser superior player da FIFA. Até mesmo com as entradas, as escapadas do Lucas Ribeiro, do Lucas Salles, do próprio Reiniers, tudo daí foi justamente o Ignacio que jogou muito bem. Antes de falar mais sobre mais outra dupla e mais o Fábio, mais o Renato Gaúcho, se inscreva no canal, faça o treino para você que curte, comente, compartilhe, redes sociais, inscreva-se no vídeo, Vitor de 10, 12, 20 horas, Pix na tela, você pode mandar patrocínio e vamos continuar a falar mais sobre. Bom, além de Ignacio e além disso tudo, a gente pode também falar de duas peças que vão ser bem importantes e que vão se manter somente ali, que é o Martinelli e o Hércules, né? Eu gostei bastante dos dois. Os dois estão indo muito bem, justamente como uma dupla de volantes. O Nonato, por exemplo, ele é um cara mais ofensivo justamente dessa situação, mas ele volta para ser um terceiro volante. Mas essa dupla de volantes eu estou gostando. O Hércules tomando a bola de tudo quanto é jeito. O Martinelli sendo aquele cara mais cerebral do time, mas também tomador de bola. E eu gostei bastante disso porque a gente vai precisar disso muito nos próximos jogos. Um cara que realmente ele vai ciscar, vai pegar, vai tomar bola, justamente seja quem for. E do outro lado vai ter justamente um outro jogador que vai fazer isso dessa maneira, tá? Que vai fazer isso e mais ser o pensador do time, mais ser justamente o cara que vai orientar o time nessas bolas de meio de campo. E bom, Fábio fez aquela grande defesa, né? Fez uma grande defesa que poderia ter dado uma vitória para os caras durante todo o jogo. E em diversos momentos, com a posse de bola, jogou muito bem. E merece ser mencionado aqui muito por conta disso, né? E claro, ainda vou fazer um vídeo porque esse jogo contra o Mamelodi foi o jogo em que o Fábio se tornou o goleiro menos vazado, o goleiro não vazado, com mais jogos do que todos os outros goleiros do mundo. Conseguindo superar até o Buffon. E por fim, Renato Gaúcho, que na minha concepção fez o que a proposta dele queria fazer, né? A gente viu justamente com aqueles 80 minutos do segundo tempo em que ninguém estava na área para jogar, que o Fluminense queria esse empate e conseguiu esse empate. Então, nada realmente ali, né? Eu falo justamente do mestre Wu, né? Do Kung Fu Panda, né? A tartaruga, que ele fala que não adianta você falar que fogo não é fogo, que o dragão o dragão rei não é o dragão rei, né? Eu acho que adianta justamente você mostrar ele, então, ele pensando somente sobre competitividade e tentar passar de fase. O segundo colocado foi melhor do que o primeiro, tá? Mesmo que inicialmente seja ruim ser o segundo colocado, tá bom? Dito isso, é isso que eu tenho que falar. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Faça tudo que está escrito aqui. Se inscreva no canal, né? Faça o tempo você que curte, comente, compartilhe. Rede social na inscrição de vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.